Esdras capítulo 7, versículos 11 a 28. A carta missionária de Artaxerxes. Esta é a cópia da epístola escrita em aramaico que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos de Yahvé, o Senhor, para todo o povo de Israel. Eu, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da Torá, lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, tenha minha permissão para seguir contigo, pois tu estás em missão, enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá e em Jerusalém, com respeito à Torá, lei do teu Deus, que está nas tuas mãos. Também serás portador da prata, do ouro que o rei e os seus conselheiros ofertaram generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e ouro que receberes em toda a província da Babilônia, e também as contribuições que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Sendo assim, diligentemente comprarás, com esse dinheiro, novilhos, carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual estabeleceu-se em Jerusalém. Também, o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do resto da prata e do ouro, faze-o, de acordo com a vontade do vosso Deus. E os utensílios que foram entregues para o serviço religioso no templo de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, assim procede por conta do tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, promulgo um edito a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste. Tudo quanto vos solicitar o sacerdote Esdras, escriba da Torá, lei do Deus dos céus, prontamente lhe atendei. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite puro de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com presteza para a casa do Deus dos céus, a fim de que a sua ira não caia sobre o império deste rei e dos seus descendentes. Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas de nenhum dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, e de nenhum dos obreiros desta casa de Deus. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, nomeia magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está na região oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus. Ensina-as aos que sobre elas ainda não foram informados. E toda pessoa que não obedecer à Torá, lei do teu Deus, e à lei do rei, seja castigado com a morte, ou mediante o exílio, ou confisco dos bens, ou com a prisão. Bendito seja, Senhor eterno, Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Yahvé, o Senhor, em Jerusalém,
que por sua misericórdia favoreceu-me diante dos seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Assim fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz, queridos. Queridos, é bom ver quando a mão do Senhor se inclina a nosso favor. A mão de Deus se inclinou de uma forma tão intensa em relação à vida do povo que estava voltando para Jerusalém, para a reconstrução de tudo, principalmente do templo e de tudo que diz respeito à adoração do Senhor. Nós entendemos que Deus se fez revelar através das muitas coisas que estavam acontecendo ali naquela região quando Daniel foi levado à cova dos leões. Quando Daniel foi levado à cova dos leões, na verdade, Deus tinha um projeto ainda maior. Não era simplesmente testar Daniel, porque com certeza Daniel era um homem fiel, era um homem digno, um homem que tinha princípios, que ousava, que cria, que na sua própria constituição dava o seu testemunho pessoal. E a sua vida, a vida de Daniel, era um lugar onde Deus habitava. Certamente que Deus sabia que poderia contar com Daniel para qualquer circunstância. E a circunstância para a qual ele resolveu contar com Daniel foi para revelar diante do rei da Pérsia e dos Medos quem é o verdadeiro Deus. Porque havia terminado um processo, né? A Babilônia já não estava reinando sobre o mundo todo. O rei Ciro e o rei Dario assumiram as realidades ali de toda a terra. Eles passaram a ser o rei da terra. Porque naquela época, quem conquistava uma parte conquistava o todo. E foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que justamente saíram de debaixo do reinado de Nabucodonosor e os seus descendentes e entraram no reinado do rei persa, Ciro, e do Medo Dario. E ali foi, no momento que Daniel entrou na cova dos leões por conta de toda a inveja e tudo mais que foi preparado contra a vida dele, ele não estava apenas entrando na cova dos leões, ele estava demonstrando uma fidelidade tremenda a Deus, demonstrando uma fidelidade tremenda à palavra, e principalmente demonstrando o poder absoluto de Deus sobre todas as circunstâncias. Isso causou a Dario um impacto violento, porque onde já se viu um Deus que pudesse conter a fúria dos leões e que Daniel pôde ficar ali uma noite inteira e os leões não o atacarem, sendo que esses leões estavam famintos e que assim que colocaram aqueles que provocaram toda a circunstância, eles antes de chegar no fundo da cova já tinham sido engolidos. Então isso causou algo de extraordinário no coração do rei Dario e dos seus correligionários ali. Isso fez com que a grandeza de Deus fosse estabelecida não só nas questões da região da Pérsia agora, mas da região toda do mundo inteiro. Porque Dario fala da seguinte forma, aqui em Daniel,
no capítulo 6, versos 25 em diante, até 28, diz o seguinte: paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. Deus livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. Então, esta experiência que Dario teve com o Deus de Daniel mobilizou a vida toda do reinado dele a defender os interesses de Deus, a defender os interesses do Deus a quem Daniel servia. E isso fez com que tudo se voltasse para a reconstrução de Jerusalém. Algo acontecia em uma cidade e Deus movia as coisas em outra cidade. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Mesmo quando você não sabe por que você está sendo levado para a cova dos leões, Deus sabe que Ele tem um plano. Deus sabe o que Ele está gerando e o quanto de honra e de glória e de virtude Ele vai estar recebendo e ensinando o caminho aos pecadores através daquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Naquele edito do rei, aquela carta do rei, enviando a Esdras, estava o conteúdo muito mais profundo do que apenas aquelas palavras que foram ditas. Ali estava desenhado a honra que o Daniel passou para o rei Dario em relação a Deus. Tudo o que Deus poderia fazer na vida de Daniel se revelou diante dos olhos do rei Dario, da verdade e da vida que é este rei, este nosso rei, que é Deus Todo-Poderoso. O rei Dario se encurvou diante do Deus de Daniel e tomou uma série de atitudes de honra para quem fizesse e obedecesse, e se preocupou em ensinar os ensinos do Deus de Daniel. Ele se preocupou em que as pessoas tivessem um templo, tivessem sustento e suprimento para esta adoração, tivesse a adoração constante e contínua e tivesse também, além de tudo, um mover de águas que pudesse levá-los a adorar profundamente a esse Deus no conhecimento da palavra que vinha através do sacerdote Esdras, do escriba Esdras e aqueles que haveriam de governar aquela região. Então, sabe, quando Deus te faz um templo, além de prover todas as coisas para que você possa realizar aquela obra, Ele também habilita as pessoas que estão à sua volta para que você permaneça edificado. Deus se revela a estas pessoas que estão à sua volta de tal forma que elas possam levar você a ser compreendido. Deus move céus e terra a favor daqueles a quem Ele ama. Então, Deus te fez um templo onde o Espírito Santo habita. Deus te fez e Ele colocou em você
o Santo dos Santos, que é o lugar sagrado, que é o teu Espírito, aonde você vai receber dele diretamente as direções. E o Espírito de Deus que habita em você vai te ensinar todas as coisas. Dentro do Santo dos Santos está a Arca da Aliança, que é a aliança de Deus com você e com os homens. E está dentro desta arca um potinho com o maná, descrevendo que o alimento do céu é o que sustenta cada um de nós. E também uma vara, que seria a vara de Arão, que floresceu, declarando que o sacerdócio do Senhor é sobre a tua vida. E as tábuas da lei, o conhecimento a respeito de Deus e a segurança de como viver. Templo, você tem uma grande missão. Aonde você for, o Senhor te honrará. Cumpre a missão, cumpre o chamado para o qual Deus te fez. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos realmente declarar a nossa dependência de Ti. O Senhor é infinitamente maior do que nós podemos pensar. O Senhor é infinitamente mais profundo. A sua visão a respeito de todas as coisas é muito mais ampla. Nós não conhecemos tudo, Senhor, mas o Senhor conhece. O Senhor se faz revelar e coloca no coração dos reis aquilo que é necessário a respeito da nossa própria vida, para que nós possamos fazer com que a Tua glória se manifeste e que muitos venham ao conhecimento da salvação. Obrigado, Senhor, pela salvação que existe no Teu nome. Em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos chama de templo, de morada do Teu Espírito. Senhor, nos faça dignos de fazer com que o Teu reino seja estabelecido na terra. Em nome de Jesus. Amém.